Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez com uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as incertezas batem a nossa porta todos os dias, mas a palavra de Deus tem sempre as respostas para os anseios da nossa alma. A palavra de Deus tem sempre uma direção correta para nos apontar. Esse é o objetivo nosso ao apresentarmos o programa Novo Alvorecer, levar até você essa mensagem de salvação. Hoje o nosso programa, nós vamos aqui num bate-papo especial, como é de costume, toda terça e sexta, não é? Um bate-papo com o assunto da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar aqui em instantes para a gente aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, Joás. Bem-vindo, Joás, mais uma vez. Amém. Nós batemos um papo aí sobre esse importante tema, né? A lição de hoje é a lição de número 8, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 25 de novembro de 2018. O tema da lição é Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo da lição de hoje, o texto principal, Marcos capítulo 12, versículo 33, que diz e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A verdade prática, que é o resumo do assunto numa única frase, diz que amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. O texto clássico que nós estaremos trabalhando, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Eu recomendo você aí que faça a leitura desse texto para que você consiga aí captar melhor o que nós estaremos falando aqui, que é o texto clássico aí da parábola do bom samaritano, né? Eu penso que essa parábola aqui é uma das mais conhecidas. Com certeza. Não é? Uma parábola bem conhecida, né? Bem citada, né? Bem falada, até por gente que nem é cristão, né? Isso. Cita bastante essa parábola. O resumo da parábola aí, né? O viajante que estava em uma viagem e encontrou um moço que estava caído às margens do caminho, né? Depois de já ter sido passado por aquele homem, duas pessoas importantes do mundo religioso, né? Que era o levita e também o sacerdote, e agora esse viajante para prestar um socorro àquele que estava caído, depois de ter sofrido um ataque, né, de ladrões. Isso. Esse é o resumo da parábola que Jesus contou. Então, em diversos momentos, Cristo aplicou-se em fazer com que as pessoas compreendessem o seu reino, e que o seu reino também não era desse mundo. Ou seja, as lógicas desse mundo são diferentes do reino de Deus. Basicamente é o que Jesus estava fazendo aqui nesse texto. Ele vem desconstruindo algumas lógicas, né? Daqui, né? Para fazer contraste com a lógica do reino, que é bem diferente, né? No caso aí, ele vai apontar o samaritano como um herói, né? É uma coisa que, no contexto do lugar onde ele está, é ao contrário disso, né? Seria então, um anti-herói, né? Ele vai fazer esse contraste, né? Vai mostrar como que no reino as coisas funcionam. A linguagem que impera no reino é a linguagem do amor. Então a fonte de onde ele vem não tem a menor importância. Se é do samaritano, um inimigo do judeu, né? Entre aspas aí, né? Ou se vem de qualquer outra pessoa, né? O ato de amar é que é prioridade no reino. Ele faz esse contraste. Certo. Então vamos lá então, para nós interpretarmos
texto aí, a parábola do bom samaritano, alguns pontos relevantes aí no texto. Né? Primeira coisa é que é uma parábola de diversas interpretações. Nós já ouvimos aí inúmeros sermões, né? De vez em quando alguém prega uma mensagem dentro dessa parábola aí, né? Fazendo como base aí a parábola, e a gente pensa assim, e mais uma vez alguém vai falar tudo aquilo que a gente já conhece, mas sempre alguém traz uma linha de pensamento diferente. Né? Essas muitas interpretações servem-se do modo então alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele tem. Esses objetivos nós vamos passar logo à frente aí, mas como que você enxerga essa questão aí de ser de muitas interpretações? O que isso aí valeria pra gente? Isso acontece praticamente em todas as parábolas, né? Uhum. De alegorizar muito, né? Isso nem é até muito bem visto pela maioria dos teólogos hoje, né? As parábolas não devem ser muito alegorizadas, né? Você não deve ficar... a exegese da parábola deve ser mais literária do que assim, interpretativa, assim, você interpretar usando alegorias, mais literário do que fantasioso. Literário no sentido de pegar o contexto, o que acontece antes, o que acontece depois, qual que é o cerne da intenção de Jesus ao falar aquela parábola, né? Então, a análise da parábola deve ser nesse sentido, né? E assim, ao longo da história, todas as parábolas sofreram essas exegeses, às vezes, não tão felizes, né, de ficar alegorizando muito, aí se chega a entendimentos assim, do que... a pessoa fala que Jesus falou, né? Uma coisa que Jesus não falou. Né? Acabam distorcendo o texto com essas muitas fantasias. Né? É complicado. Né? Então, alguns pontos principais nós vamos lá. Por que da parábola? Era diante de utilizar uma palavra aí no popular, de uma saia justa, né? Que o doutor da lei estava tentando colocar em Jesus. Aí ele propõe então essa parábola, ou seja, pondo Jesus à prova ou tentando, né? Esse doutor da lei, bem sucedido, como o texto diz, procura colocá-lo à prova ou tentá-lo, conforme está no versículo 25. Do texto, né? E eis que se levantou um certo doutor, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntinha, né? Ele faz uma pergunta aí, para ver de Jesus a resposta. Jesus vai usar, né? Está no assunto aqui do próximo subtópico, mas eu vou adiantar aqui. Ele faz uma coisa muito típica dele diante dessas perguntas que às vezes implicaria respostas embaraçosas, né? Porque as perguntas também eram embaraçosas. Ele então responde com a outra pergunta, o que dentro do nosso português está equivocado, né? Você não responde uma pergunta com a outra pergunta, né? A gente pega a lógica do Chaves, né? O Chaves do 8. Né? O Chaves que vai dizer que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Entendi. Mas isso não é porque, assim... o texto do Chaves, o X-Espírito em si, era muito cínico, né? Na sua filosofia, muito cínico. Então isso aí é básico da filosofia cínica, né? Esses trocadilhos. Então não é uma realidade, né? Muito pelo contrário. Quando o método socrático, Sócrates usava esse método. Ele achava que a verdade está nas perguntas, não nas respostas. Então alguém trazia uma pergunta assim, ele respondia perguntando. Então, aí o termo utilizado oferece a ideia de colocar então em prova o caráter de Cristo. É aí que estava o embaraço então da pergunta. Jesus tirou o foco dele e colocou na lei, que é um doutor da lei, né? Você, o que você pensa? O que está escrito? Como que você lê na lei? Né? Jesus tirou o foco dele, da pessoa dele, que estava sendo colocada à prova, né, e jogou para a lei. Né? Aí o doutor da lei não pode ficar calado, ele vai ter que responder. Né? Foi muito inteligente responder com uma outra pergunta. Né? Aí a pergunta: como lês? Como lês?
Ao perguntar então sobre o conteúdo do mandamento, Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele conhecia. Era o que? Doutor da lei, o cara conhecia. Todo mundo e sabe conhecia que conhece. muito bem. Né? Isto é, a sua pergunta demonstra interesse na forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. Jesus quer saber como o doutor lê, como interpreta e de que forma olha para o mandamento. Só aqui já dá um sermão de domingo à noite extenso. Ou seja, para Jesus responder a pergunta dele de forma mais satisfatória para ele mesmo, Jesus quer saber o ponto de vista dele Uhum. sobre a interpretação. Né? Porque, é lógico, a lei, a Bíblia, as escrituras em si, elas são muito gerais em certos assuntos. Então, abre margem para várias interpretações. Né? Jesus, sabendo qual a dele, vai ficar mais precisa a resposta. Uhum. Né? Porque não era uma coisa comum aos doutores, né, da lei, alguém com um nível elevado desse, tanto religiosamente falando, como biblicamente, culturalmente, por aí vai. Dificilmente esse camarada chegaria aqui para fazer essa pergunta para Jesus com um coração humilde, realmente querendo saber e tal. Era, de fato, como a gente já falou aqui, uma pergunta capciosa. Se a pergunta dele fosse uma pergunta realmente submetida a uma humildade, querendo saber de Jesus agora, o que ele deveria fazer, automaticamente a resposta de Jesus seria outra. Ele, como doutor da lei, ele já tem pressuposições para essa resposta a essa pergunta que ele fez, né? Jesus quer saber que pressuposições são essas, né? Então, ao mestre importava então saber, né, como que aquele homem interpretava o texto, mas não apenas isso. Mais importante do que isso era colocar o mandamento que ele conhecia de cor e salteado em ação em sua vida. Por isso, Jesus termina dizendo: faze isso e viverás. A resposta dele é o mesmo que o texto áureo nosso, né? Marcos 12:33, né? Ele vai citar o Shema, que a maioria dos judeus, a maioria dos doutores da lei tem como o maior dos mandamentos. A regra máxima. Né? Tanto é muito recente, depois dos apóstolos, né, o Didaquê, né, que é a instrução dos 12, né? É citado isso aí logo no começo, logo no primeiro capítulo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso está no Didaquê, não está na Bíblia. Está no Didaquê, mas é um ensinamento baseado no Shema, né, no texto bíblico. Não é assim, igual está no Didaquê, que está escrito na Bíblia. Porque às vezes a gente cita a Bíblia desse jeito também. Está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Não está escrito isso, né? Amar com toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu coração. É isso que está escrito. Né? E vai aplicando nas diversas áreas da vida. Né? Para nós fecharmos aqui sobre a questão principal, o doutor da lei não satisfeito, não é? Então, Jesus vai explicar para ele diante da pergunta: quem seria esse seu próximo? Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de um ente querido, de um amigo amado. Quem sabe imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem nos faz bem. É neste contexto, então, que Jesus propõe a parábola. Ele vai dar essa resposta para Jesus aí, né? Jesus fala que a resposta dele foi boa, né? Você respondeu muito bem. Faz isso então, né? Você quer entrar no reino dos céus? Seja alguém que cumpre a palavra amando. Não apenas conhecendo, né? Não mas conhecendo. indo para a prática. Certinho. A gente vai dar uma pausa aí. Você não sai daí que a gente volta em instantes. É rapidinho mesmo. Continuando então o programa Novo Alvorecer, o segundo tópico da nossa lição: compaixão e caridade são
intrínsecas à fé salvadora. Nós vamos abordar aí 3 pontos, né, interessantes aí: a compaixão, o cuidado e a caridade. A parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no verso 33, que diz: um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele não apenas viu, mas ele se moveu até o moço que estava caído. A compaixão aqui então se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano se moveu. A compaixão não te deixa em paz, né? Quando você vê alguém, se você tem empatia, se você tem um coração amoroso, se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, quando você vê alguém injustamente sofrendo injustiça, né, você se move com aquilo, você não tem como ficar parado, aquilo te incomoda, né? É o que aconteceu com o samaritano aqui. Ele não conseguiu ficar na dele, não deu para ficar na dele, impassível, não, vou passar de largo, não, vou continuar meu caminho, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou viver a minha vida. Não, ele teve que se mover na direção do injustiçado, né? Compaixão é isso, é o amor em ação, né? Compaixão é isso, né? É o amor que te choca e te perturba e não te deixa sossegado enquanto você não fizer alguma coisa, não se mover para ajudar, né? Certo. Me parece que é isso. Vamos lá, o segundo subtópico agora sobre o cuidado. O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então, ou seja, não apenas se moveu, não apenas se aproximou, mas agora ele vai para a ação de fechar as feridas, de aplicar aquilo que ele se dispunha no dia, né, no momento, e da época também, um kitzinho de primeiros socorros, né, o azeite, o vinho e tal, era um paliativo do momento, e levou ele para um outro lugar onde encontraria um socorro mais adequado que pudesse reparar, ou seja, levou ele para um pronto-socorro. Eu espero que não seja nenhuma de saúde pública do tipo Brasil, mas para cuidar do rapaz. Ia ser osso, né? O cuidado também é uma atitude de amor, né? O sujeito foi injustiçado, está sofrendo e está com marcas, né? Ele está machucado, né? Ele precisa de cuidados. E essa compaixão que moveu o samaritano a ir até ele, né, é a mesma que moveu o samaritano a cuidar dele. Né? Ele procurou os meios de cuidar, né? Procurou um lugar próximo onde ele pudesse se abrigar, né? Limpou as feridas, tratou dele, né? Cuidou daquela ferida imediata, né? E ainda cuidou para que ele, se ele precisasse de mais cuidados, né, ele proveu os meios para que isso fosse possível, né? Se precisar de mais alguma coisa, deixa comigo, deixa que eu pago, eu banco, né? Então o amor dele moveu ele não só em direção ao sujeito, mas para fazer cuidado, alguma coisa. É o que está no texto de João 3,16, não é, que é o texto principal da Bíblia, né? O texto áureo da Bíblia. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a expressão aqui no texto quer dizer que Deus amou com um amor prático, um amor que se comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Isso é interessante, que o nosso Deus não cobra de nós nada do que Ele não tenha feito. Né? Você lê lá Deuteronômio 6,5, que foi a resposta do doutor da lei aí, né? O amor é um mandamento, né? É um mandamento. E assim, é um mandamento que vem dele, que ele praticou primeiro, né? A Bíblia vai dizer até que ele é amor, né? Ele é amor em pessoa, né?
mas um ato de entregar aquilo que ele tem de mais precioso, né, o seu próprio filho, para uma humanidade perdida já, né, um ato de amor maior do que esse é impossível, né, impossível. Então ele fez primeiro. Ele não cobra de nós uma coisa que ele não tenha feito. Uhum. Sobre a caridade, o samaritano, nessa parábola, então, do samaritano não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, nem somente se compadece, mas decide curá-lo, dar entendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem, no versículo 34, que nós já citamos aqui. Lá, o samaritano então recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, porque ele iria prosseguir a viagem e depois ele pagaria o que fosse necessário nos gastos para esse cuidado. Aqui sobre a caridade, né, que é o amor em movimento, né, o amor em ação, não por acaso Jesus pergunta para o doutor da lei como ele lê, né, qual é a leitura dele dos mandamentos, da lei, porque nessa época alguns doutores da lei pensavam que a caridade, né, os atos de justiça, a tzedakah, né, a promoção da justiça, isso era só para quem não é pecador. Só o justo é digno de caridade. Tinha esse entendimento. Você lê num dos apócrifos, né, Tobias 4,17, vou citar aqui, né, alguns católicos nos assistem, deve ter aí, assim, Tobias 4,17 me parece um texto estranho, porque ele mostra essa visão da que eu estou falando. Ele aconselha você colocar com largueza o seu pão e o seu vinho sobre o túmulo do justo. O túmulo do justo. Você enche o túmulo de pão e de vinho, né, porque é um justo que está enterrado ali. Né? Agora, não dá uma faísca de pão para o pecador. Não parece o contrário do que toda a Bíblia diz? Né? Porque o mandamento do amor é para todos. Né? Na época de Jesus, um filósofo que morreu no ano 65 depois de Cristo, então provavelmente viveu nessa época em que Jesus estava falando, né? Provavelmente era um jovem, um moço, quando Jesus andava por Jerusalém, né? Sêneca, ele diz que naturalmente, a minha natureza me diz que eu tenho que amar a todos. Ele fala até do escravo, seja escravo livre, né, por alforria, ou seja o escravo, né, eu tenho que amar ele, né, eu tenho que exercitar caridade para com ele. Sêneca, um filósofo, não é um cristão, não entende nada da lei, né, e a Bíblia toda vai dizer isso, que Sêneca concorda, né, que o amor é para todos, né, é um mandamento de Deus que é geral. Né? Imagine se Deus tivesse essa visão de olhar diferente, só para o justo. Tá certo, a gente vai dar uma pausa, a última delas, e a gente volta em questão de instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa de hoje, nós vamos aí ao terceiro tópico da nossa lição. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Nós terminamos o bloco anterior aí, o Joás falando, né, Joás, a respeito de que todos são carentes do amor e que a gente não deve amar apenas quem a gente acha que é bom, né? E aí vem o terceiro tópico aqui, falando aí que qualquer pessoa é necessitada do amor. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidados, visto que judeus e samaritanos nutriam recíproco sentimento de desprezo e quase ódio. Quase ódio aqui na palavra do pastor Gabi, eu acho que foi bem superficial, que era ódio realmente. Não é? Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizar-se. Assim fica demonstrado, então, quando
Ao final da narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três havia sido o próximo do homem que estava espancado pelos salteadores. E esse então se limita apenas em responder o que usou de misericórdia. Ele sequer citou o samaritano, ele sequer falou, foi o samaritano. Aí eu fico pensando diante disso aqui, e se Jesus coloca aquele homem que estava caído, quase morto, se aquele fosse o samaritano, esse doutor da lei aqui já ia mandar acabar de chegar e arrebentar com ele. Terminar o serviço. Exatamente. Então não é nada de quase ódio, né? Era um ódio mesmo declarado. Você vê isso em algumas passagens bíblicas, né? Você vê em Oséias, uma história lá de samaritanos que exterminaram seus irmãos, e era muita gente, né? Você vê no período interbíblico, né? Você lê os escritos de Flávio Josefo, ser pregador, você gosta de Josefo bastante, todo pregador gosta. Só não joga na conta dele o que ele não falou. Né? Então a turminha de pregador gosta de fazer isso aí. Ele fala bastante de alguns atos. Já que você gostou dos apócrifos hoje, né? Você ficou receoso em citar, eu sei, os macabeus, né? Foi Tobias. Então, Josefo, ele fala bastante desse período aí, né? Ele chega a dizer que nesse período de Antíoco Epifânio, né, uma perseguição tremenda contra os judeus. Ele fala que os samaritanos, eles perguntados, né, eles disseram, não, a gente não tem boas relações com eles, né, a gente não é judeu, né, nosso templo não, sem problema, agora vai ser templo de Zeus, não tem problema, entendeu? O próprio Josefo, que é assim, não é um judeu assim, né, ortodoxo, nem nada do tipo, ele vai condenar essas práticas dos samaritanos. Né? Imagina transformar o templo de Deus num templo de um Deus pagão, né, de um imperador que chega. Então, fora isso, outras histórias, né, tem nos apócrifos mesmo, né, o nome de um samaritano que acusou Isaías, que mandou prendê-lo, né, e depois Isaías acabou sendo morto, né, foi um samaritano que entregou Isaías, né, e essas coisas tem coisa que a gente não vê na Bíblia, mas nos apócrifos, nas histórias paralelas a gente vê. Então esse ódio é justificado com todas as aspas possíveis aí, né, por causa dessas atitudes dos samaritanos ao longo da história, né, e Jesus vai dizer que o próximo daquele sujeito foi um samaritano. Exatamente, um inimigo, né? Infelizmente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana que faz com que os homens conhecedores não sejam praticantes do próprio conhecimento já estava bem presente na sociedade judaica. Naqueles dias já existiam muito essas coisas aí, né? O próprio Jesus, uma vez repreendendo os fariseus, ele diz que os fariseus impunham um fardo no lombo das pessoas, que esses mesmos não estavam a fim de dar um passo sequer para carregar o que eles queriam que os outros carregassem. Não estava disposto nem a chegar perto do fardo, né, mas colocava nas costas dos outros. Ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Isso aqui é interessante demais. Na parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa da sua beneficência e de sua atitude amorosa. É importante salientarmos que fazer obras de caridade não leva ninguém à salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras, isto é, as realizam naturalmente. Vai no sentido daquilo que Sêneca falava, né? A minha natureza já me diz para... Não é uma coisa metafísica, um ser superior. A minha natureza já me diz que eu tenho que amar o meu semelhante. Exato. Ele não faz para se tornar salvo. É natural. Ele faz porque já é salvo. É natural. Citando Josefo, tem aqui uma citação dele contra Apionem, né, na página 2208. Aquele que se recusa a entregar a um pedinte a ajuda que poderia dar é réu de justiça. Né? Parece que Tiago escreve algo semelhante. Tiago, né? Se você tem condição de fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Então, isso é uma verdade bíblica, né? E é uma verdade filosófica. Né?
eu tenho uma obrigação moral, né, natural de ajudar o meu semelhante, né? Eu devo ter empatia por aquele que é igual a mim, né? Então eu só não vou fazer isso quando eu tenho uma ética meio duvidosa. Eu acho que eu sou melhor, eu sou justo, ele é pecador, então eu não vou fazer. Eu vou ajudar só quem é justo igual a mim. Isso não existe, né? A medida do amor para com o necessitado. Essa medida com o próximo, então, não deve ser estabelecida com base nas diferenças de naturalidade, de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. É o que a gente acabou de falar aqui, né? Não devo olhar a situação da pessoa, a pessoa precisa da minha ajuda, eu devo estar disposto a ajudar. Mas hoje acontece isso aqui demais, né? Da pessoa olhar. Se é do meu grupo, se não é, se é da minha congregação, se não é, se é da minha paróquia, se não é, né? Se é crente ou não, católico ou não, espírita ou não, né? E tantos outros, né? E por aí vai, né? Não deve ser assim. Sendo o próximo, então, o doutor da lei havia perguntado quem era esse próximo dele. A resposta de Jesus a essa pergunta foi inversa. Quem eu posso ou devo ser o próximo, então? A questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou compromisso em ajudar de verdade. Já a indagação de Jesus forçava-o a pensar acerca dessa obrigação. Jesus extraiu dele o que ele não queria, o que ele não queria falar. Admitir, né? O próximo é qualquer um que precise da minha ajuda. Qualquer um que precise da minha atenção. Isso aí. Então, aí para resumir aqui no final, então, para nós fecharmos aqui, Jesus disse uma vez que aquilo que você deve agir de acordo com fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É a regra de ouro, né? Então, é isso aí. Como você gostaria de ser tratado, o que você gostaria que fosse feito a você. Então, dessa maneira você faça ao outro. Tá certo? Joás, obrigado. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Não deixe de divulgar o nosso programa, aí seja pela internet onde você assiste, ou ligando para um amigo, anunciando sempre. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui às 22 horas, levando até você a mensagem de salvação da Palavra de Deus. Pela TV, aqui na região de Caratinga, ou pela internet no meu canal pessoal do YouTube. Nós estamos colocando agora também no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Caratinga. Fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.